TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Segunda-feira, gente, 3 de novembro, viu? Chegou, Caramba, hein, Roberta? chegou. Bom dia para você, bom dia para você. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvc, correio da manhã, @gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 99248 3167. Claro, por ali você pode mandar sua mensagem de texto, áudio, vídeo. Compartilha com a gente como é que tá a sua região, serviços de saúde, como é que tá aí as escolas, a merenda escolar, buraco em via, como é que tá o sistema de transporte, iluminação pública. Fala aqui conosco que a gente vai atrás das informações. E é claro, entrou novembro, a gente já sabe que o clima de Natal começa, né? Por aí, como é que tá o clima, né, na sua cidade? Exatamente. Já tá começando a ter aquela movimentação natalina pela cidade? Lojas enfeitadas? Aqui já estão começou enfeitadas. rápido esse ano, né? Aqui já tem um Antes, tempão que a gente já vê o pessoal já agilizando a decoração natalina. Olha só, gente, hoje Petrópolis amanheceu com um tempo completamente nublado, fechado. Essas imagens foram feitas hoje pela manhã. Ali no finalzinho da imagem a gente vê um clarãozinho. É o sol querendo sair ali por trás muito das tímido, nuvens, né? Muita Tímido. nuvem tampando. E muito vento também. É verdade. Por falar em vento, hoje, mais lá na nossa previsão, a gente vai falar sobre essas rajadas de vento. Teve alerta, né? Teve alerta da Defesa Civil, a gente traz mais informações sobre isso. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 3 de novembro. Rio de Janeiro gera 16 mil postos formais de trabalho em setembro e se mantém como o segundo maior gerador de empregos do país. Mais de 70 quilos de alimentos impróprios são descartados em fiscalizações no Rio e na Baixada. MP do Rio realiza perícia independente em vítimas da Operação Contenção no Rio. Cláudio Castro se reúne com governadores de diversos estados para discutir estratégias de combate ao crime organizado. Petrópolis registra saldo positivo de mais de 200 empregos formais em setembro. Justiça determina a citação da Prefeitura em ação por dívida de imóvel ocupado pela Secretaria de Esportes em Petrópolis. E você vai ver também aumento do pedágio da BR-040 vai impactar no valor da passagem de ônibus Rio-Petrópolis. E a gente traz todas essas informações porque começa a valer a partir de amanhã. Agora no Correio Serrano na TV. Bom, pessoal, a gente começa a nossa edição, claro, sempre olhando aqueles destaques principais, óbvio, lá do nosso jornal impresso, as nossas manchetes lá na nossa primeira página. Pois é, na linha vermelha, escândalo no Simserra, a licitação milionária pode ser entregue à empresa fantasma, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Pois é, na foto legenda ali, ex-secretário de Segurança de São Paulo, Moraes, vem ao Rio e verá o impacto da ADPF das favelas. Aquela ADPF 636 que agora... muito coincidentemente, depois da operação no Rio de Janeiro, a ADPF 636 passou de mãos no STF e foi parar na mão de Moraes. Agora quem vai vir ao Rio analisar e olhar o que está acontecendo com a ADPF 636 é ele, né? Pois é. Então, 636 não, se eu não me engano é 635, mas enfim, não importa, é conhecida como a ADPF das favelas, né? E é ele que vai fazer essa análise aí do que ocorre com ela.
E Senado vota isenção maior para o imposto de renda. Aleluia, né? Que bom, né? Se não houver alterações, imposto zero para quem ganha até R$ 5.000 vai à sanção. Destaque da página 4. E tem muito mais aqui. Direita coloca segurança no palanque eleitoral. CTM Rio coloca lupa na venda do controle da Ciclos. E destaque internacional: Irã vai reconstruir suas instalações nucleares. Destaque da página 7. Vamos para a nossa página 12? Dá uma olhada lá. Petrópolis fecha setembro com salto positivo de empregos. Bom para o município. Registrou aí 262 novas vagas com carteira assinada no mês. Aliás, pessoal, eu tenho uma observação para fazer sobre isso aqui. Nos últimos dias, finais de semana, enfim, passeando por Petrópolis, eu vi muita vaga de emprego e muito cartazinho em loja. Na Rua Tereza, nos shoppings da cidade, no centro da cidade. Então, contrata-se trabalho vendedor, tem, né? contrata-se estoquista, contrata-se repositor. Tem muito, mas muito, né? O fato é que muitas pessoas não querem mais o comércio, né? Porque é algo que prende muito, né? De segunda a sábado, não se tem aquela liberdade que poderia, né, em tese ter, mas vaga tem, não é pouca não, viu? Tem muita oportunidade, principalmente para quem vai agora para o Natal, né, Ano Novo ali, tem muita vaga temporária, principalmente né, agora. que eles contratam, mas assim, eu fiquei um pouco surpreso porque é muita vaga. Eu passei em diversos locais e eu vi, inclusive, alguns conhecidos meus falaram, pô, não conhece ninguém que seja bom vendedor, tal, vou precisar. Eu falei, então, conheço. Mas as pessoas, elas não estão querendo trabalhar no comércio. Esse tipo de trabalho, mas realmente a vaga tá lá, tá? A oportunidade se encontra aí, talvez. E a gente tem uma reportagem em vídeo sobre esse tema, porque, como a gente já falou, o município de Petrópolis registrou um saldo positivo de 262 postos de trabalho formais no mês de setembro, segundo dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse dado é divulgado pelo Ministério do Trabalho e a cidade vem apresentando resultados positivos há pelo menos 6 meses. E esses resultados não se limitam ao município de Petrópolis. Vamos conferir. A taxa de desocupação de 5,6% registrada no trimestre julho, agosto e setembro de 2025 repetiu a menor da série histórica iniciada em 2012, recuando nas duas comparações frente ao trimestre móvel anterior, quando foi registrado 6,8%, e ao mesmo trimestre do ano passado, de 6,4% no país, de acordo com o IBGE. Nesse terceiro trimestre, agora de 2025, a PNAD contínua registrou um contingente de trabalhadores de cerca de 102 milhões de pessoas. É um dos maiores valores da série histórica. Por outro lado, a população desocupada no período, de cerca de 6 milhões de pessoas, foi a menor da série histórica. O número de ocupados e desocupados reforça as tendências positivas no país. Mostra, a manutenção da expansão do número de trabalhadores em diversas atividades econômicas. No cômputo geral, a população ocupada brasileira, ela segue em expansão. Em Petrópolis, até o mês de setembro, foram registradas 23.075 admissões e 22.150 desligamentos, o que resulta em 925 novas vagas abertas ao longo de 2025 e totaliza 70.786 trabalhadores com carteira assinada na cidade. Somente no mês de setembro, foram 2.764 admissões e 2.502 desligamentos, o que resulta em um saldo positivo mensal de 262 novas vagas no município. Um bom saldo, uma boa perspectiva aí para o futuro aqui para Petrópolis. Tomara que continue assim, né? Bom, lá nas Petropolitanas tem mais, né?
Pois é, Exatamente. tarifa do transporte volta a ser tema em audiência. Ai, ai. Lembra desse imbróglio? Porque, olha só, vou ler um trechinho aqui. A Quarta Vara Civil de Petrópolis deve discutir nesta terça-feira, dia 4, o reajuste no valor da tarifa de R$ 5,60 para R$ 5,90 da empresa Turpe. Lembra quando lá atrás a Justiça determinou o aumento da tarifa? Em todas as empresas teve esse aumento, né? A tarifa foi reajustado, menos na empresa Turpe, que ela tinha que cumprir vários requisitos para que a tarifa pudesse realmente ser reajustada, né? De R$ 5,60 para R$ 5,90. E agora parece que a Turpe se mexeu e vai recorrer novamente à Justiça, no caso a Quarta Vara Civil, para pedir esse reajuste, né? Vamos ver se a empresa Turpe cumpriu todas as exigências e a gente vai ter, então, um aumento de tarifa para os usuários da linha Turpe. E aqui ainda na nossa página 12, licitação do terminal Leonel Brizola, ali o terminal do Bingen, está um pouquinho mais abaixo da nossa página. O terminal ali intermunicipal, que fica lá no Bingen, lá na BR-040. Então, essa licitação vai acontecer neste mês, porque a CPTRAN publicou o processo de licitação para administração do terminal rodoviário Governador Leonel Brizola, que fica lá no Bingen e vai ser realizada no próximo dia 25 de novembro. O valor máximo previsto para a prestação de serviço é R$ 1.377.600 para um período de 1 ano, de 12 meses. Vamos ver se realmente essa licitação vai ocorrer, né? Porque esse caso também foi um caso que foi levado à justiça, né? Que tem um imbróglio aí por também. Pessoal, lá no nosso Serrano, na página 13, está falando da Câmara de Areal que rejeita a cassação de Gutinho. Apesar da decisão, o Legislativo avalia a abertura de uma CPI. Para você saber mais, está lá no nosso jornal, né? Vereadores justificaram que a representação não apresenta elementos suficientes. É o que eles falam aqui. E a segunda vara de Paraíba do Sul determina suspensão da CPI da Águas da Condessa. A comissão foi instaurada em junho desse ano, viu? Mas é a Justiça falando para o Legislativo que tem que suspender a CPI. Não sei se concordo muito com isso aqui não, apesar de eu não gostar de CPI, porque CPI é aquilo, né? Junta um monte de vereadores, deputados, enfim, né? Onde for ali a Câmara, gasta-se dinheiro público dentro da CPI. Não, mas eu acho que na Câmara de Vereadores não gasta igual no governo federal, não, mas não chega junto a lugar nenhum não, também, né? Discute e nada. porque realmente em âmbito mais estranho nacional, aqui, né, na Câmara de Vereadores, gasta-se muito no em âmbito Senado, nacional, nossa. gasta-se muito, mas ali na Câmara de Vereadores eles se reúnem ali mesmo e mas não tem achei essa estranho gastança. isso aqui também, né? Não deveria ser essa intromissão dentro do poder público. Não li aqui tudo aqui, vou me inteirar melhor do assunto, mas o fato é que o Poder Legislativo e o Poder Executivo e o Poder Judiciário são coisas independentes, né? E não deveriam mexer um com o outro, a não ser que sejam provocados, né? Aqui eu não vi ainda a matéria inteira, talvez tenha sido até provocado. Então, Mas como pode, ainda né, a assim, Justiça, ainda assim é estranho. a Justiça determinar a suspensão É. de uma investigação dentro da Casa Legislativa? Pois é estranho. Ainda assim é muito estranho. esquisito, né? Então, lá na página 14, a gente não tem ela aqui ainda, né? Mas lá na região do Vale, fala ali de municípios que intensificam prevenção à segurança. E aí é tudo aquilo, né, que a gente fala, né? Prevenção à segurança de caminhões que estão rodando, entre outras coisas, para ficar de olho. Ah, tá aí sim, olha. Tá vendo? Ó? Falando ali, olha, sobre Barra Mansa, que ampliou o uso aí de câmeras e Angra monitora estradas. Isso aqui é uma medida que é necessária em todas as nossas vias, né? Inclusive o uso de câmeras. Lembro lá a cidade do Rio de Janeiro, lá que está investindo milhões em monitoramento, em inteligência artificial em câmeras para pegar criminosos, para pegar contraventores,
para pegar pessoas que furam sinal, o trânsito, fazem bandalha no trânsito. Aqui em Petrópolis, se botar aqui no centro aqui uma câmera dessa, nossa senhora, vai ter empresa de ônibus que vai ser multada. Do início da Avenida do Imperador ao fim dela, tá? Gente, eu não entendo isso. É uma coisa que eu não consigo Nossa entender Senhora. por que que os ônibus eles trafegam no meio da pista. Tudo bem, as pistas são estreitas, mas quando está muito trânsito, eles transitam na mão deles, ou de um lado ou do outro, deixando a outra pista livre para os outros veículos. E a quantidade de caminhão que vai ser multado, parado fora do local que tem que parar, né? Aqui na Paulo Barbosa, Nossa então. Senhora, na Paulo Barbosa, então, é todo dia. Todo dia. O dia de carga e descarga é na terça, mas se você vir aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado o caminhão tá fora do lugar, descarregando, em fila dupla mesmo, fiscalização é praticamente zero para que aquele caminhão fique ali. Então, assim, eu sei que precisa descarregar, precisam trabalhar, precisa se fazer, mas tá errado, não dá, né? E aí prende vaga. E sabe o que né? pode ser feito? Às vezes o caminhão ele chega aqui bem antes, de manhã cedinho para descarregar, porque ele vem de uma outra cidade. A gente já pegou aqui até Muitas motorista vezes, dormindo assim no volante, Exatamente, porque muito cedo, chegou chega muito cedo. cedo e a loja tá fechada. É. Essas lojas, elas tinham que abrir Fazer uma antes programação, e libera o funcionário mais receber cedo, antes. recebe Não a tem mercadoria. trânsito, ele pode até Exatamente. parar em lugar que não poderia, porque ali não tem trânsito ainda de manhã Exatamente. cedo. Descarrega e libera. Abre antes, né? Pois é. Abre antes. Enfim. Precisa-se ter uma melhor coordenação para essas áreas de carga e descarga em Aí Petrópolis. a loja abre, sei lá, 8 horas da manhã, o- 7 horas. O que fizeram lá na frente daquele shopping novo que tem aqui na cidade é um absurdo, né? Porque botaram a área de carga e descarga do outro lado, o shopping não tem uma área para o caminhão entrar, porque os caminhões são enormes, que chegam e aí fica do outro lado. Tudo E bem. mercadoria atravessando Não, em só que plena você rua, fecha, né? você fecha praticamente meia rua. O trânsito ali no dia de carga e descarga fica péssimo, porque aumentou o fluxo de trânsito ali, né? Aumentou o fluxo de carros, porque o shopping recebe muita gente agora, óbvio. O estacionamento é gigante, muita gente acaba deixando o carro ali praticamente o dia inteiro. O pessoal da Rua Tereza, enfim, lojistas também do shopping, né? Tem direito ali às vagas. O fluxo aumentou, como eu já disse, e ainda tem colégios ali embaixo. Ainda tem os Então, assim, colégios. vira uma zona. Porque, olha, fica difícil. Aí a pessoa quer ir no banco, né? Tem banco ali próximo, para o carro em fila dupla, vai no banco rápido, fecha mais uma via. Agora, quando Gente, construiu, vai falar assim, Não dá. esse prédio é antigo. Não, não é, gente. Tinha que ter Esse pensado para shopping, entrar uma área de carga e descarga ele ali. foi construído do zero, novinho, né? O novo. prédio que estava lá foi demolido, foi construído. Não lembro se foi demolido, mas acredito Não, que não, foi a a parte estrutura onde já atrás acho que foi aproveitado alguma coisa, Alguma não tenho coisa. total Mas ele certeza, foi mas construído sim. do zero. As pessoas que construíram deveriam ter previsto uma área área de carga e para descarga caminhão entrar, para né? entrar. E Exato. fora isso, shopping funciona até a noite. Faz o horário de carga e descarga no horário da noite. Pois é. Enfim, Ali realmente. várias soluções para não atravancar mais. Exatamente. Precisa de boa vontade também. Exatamente. Gente, essas e outras notícias você confere na nossa edição, que já está nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. E é claro, você fica muito bem informado também aqui ao longo da nossa programação aqui da TV e também nas nossas redes sociais. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governador do Rio, Cláudio Castro, se reúne com governadores de outros estados para discutir estratégias de combate ao crime organizado. Você vai ver também que aposentados e pensionistas do INSS vão ser ressarcidos por cobranças indevidas do banco BMG. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês, o governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Rio de Janeiro gerou 16 mil postos formais de trabalho em setembro e se mantém como o segundo maior gerador de empregos do país. O estado acumula mais de 97 mil novos empregos com carteira assinada nos primeiros 9 meses do ano. O Rio de Janeiro criou em setembro
pouco mais de 16 mil postos formais de trabalho, posicionando o Estado como o segundo maior gerador de empregos do Brasil. Esse resultado representa um crescimento relativo de 0,40% em relação ao mês anterior, superando o índice registrado por São Paulo, que foi de 0,30%. No acumulado de janeiro a setembro, são mais de 97 mil vagas criadas. Já nos últimos 12 meses, esse número sobe para quase 117 mil. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, novo CAGED. 4 dos 5 grupamentos de atividades econômicas analisados apresentam saldos positivos. O setor de serviços liderou a geração de empregos, ao criar 10.309 postos, seguido pelo comércio, construção e indústria. Entre os municípios que mais geraram empregos seletistas, em setembro, estão o Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Macaé e Cabo Frio. De acordo com os dados do novo CAGED, as mulheres ocuparam cerca de 48% dos empregos gerados, enquanto os homens ficaram com quase 52%. Por idade, o maior saldo de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos. Por grau de instrução, a maioria dos postos foi ocupada por pessoas que possuem ensino médio completo. Pois é, agora olha só, mais de 70 quilos de alimentos impróprios para consumo foram descartados durante fiscalizações realizadas em supermercados no Rio e na Baixada Fluminense. As ações foram feitas pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo Procon RJ, que fazem parte de uma operação de fim de ano para garantir a segurança alimentar dos consumidores. Durante as inspeções, os fiscais encontraram produtos vencidos e sem condições de consumo, como carnes, frios e pães. No total, mais de 70 quilos de alimentos foram descartados na presença dos agentes. As equipes também identificaram outras irregularidades, como chão rugoso, ralos inadequados, lixeiras sem pedal e a falta de cartazes obrigatórios. As fiscalizações devem continuar até o fim do ano e vão priorizar os estabelecimentos com maior número de denúncias. Vale destacar que o consumidor pode denunciar irregularidades em supermercados pelos canais oficiais de atendimento. O Fala Consumidor da Sedcom, pelo número DDD 21 993 36 48 48, o Disque 151 do Procon ou o site www.procononline.rj.gov.br. E o Ministério Público do Estado do Rio realizou na última semana uma perícia independente nos corpos das vítimas da Operação Contenção, ação policial que deixou pelo menos 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, na capital fluminense. Além da análise técnica, o órgão prestou acolhimento aos familiares durante a liberação dos corpos. A equipe do Ministério Público esteve no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, na zona portuária do Rio, desde o início da última quinta-feira. O trabalho foi conduzido pela Subprocuradoria-Geral de Direitos Humanos e Proteção à Vítima e contou com 8 profissionais acompanhados por um promotor de justiça. A perícia foi realizada de forma independente, em cumprimento às determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal no âmbito da DPF 635, que estabelece parâmetros para o controle da letalidade policial no Estado. O Ministério Público acompanhou de perto os trabalhos no IML e também no prédio anexo do Tetran, onde estavam os familiares das pessoas que morreram. O objetivo foi garantir transparência, independência técnica e respeito aos direitos humanos no processo de identificação e liberação dos corpos. O Núcleo de Apoio às Vítimas manteve contato com entidades da sociedade civil e com parentes dos mortos, oferecendo informações sobre os serviços disponíveis e apoio psicológico. O órgão também colocou à disposição o programa de localização e identificação de pessoas desaparecidas para auxiliar na identificação das vítimas que ainda não foram reconhecidas. Agora, olha só, após a Operação Contenção, que deixou aí cerca de 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, lá no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro se reuniu com outros 6 governadores de diferentes estados na última quinta-feira no Palácio Guanabara, para trocar ali informações de inteligência, prestar apoio financeiro e de contingência policial no combate ao crime organizado.
Além de Cláudio Castro, participaram os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás, e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, acompanhou o encontro por videochamada. O resultado dessa reunião foi o Contrato da Paz, que tem como objetivo unir forças no combate ao crime organizado e compartilhar estratégias de segurança entre os estados. Durante o encontro, os governadores afirmaram que o objetivo do consórcio é promover ações conjuntas, sem politizar a segurança pública. Mas ainda aproveitaram para criticar a PEC da segurança, proposta pelo governo federal, que, segundo eles, reduz a autonomia dos estados nas diretrizes da área. A Operação Contenção, que motivou o anúncio do consórcio, resultou na morte de 121 pessoas, entre elas 4 policiais militares. Foram apreendidos 93 fuzis, mas o alvo principal, o chefe do Comando Vermelho, não foi preso. Enquanto os governadores elogiaram a ação, organizações sociais e especialistas criticaram a alta letalidade e relataram abusos. Em paralelo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou a criação de um escritório emergencial para reforçar o combate ao crime organizado no estado, além de autorizar a transferência de 10 presos para presídios federais. Não aceitaremos mais barricadas e nem armas nas comunidades, e já peço ajuda aos meus colegas. Isso é algo que todos os estados podem ajudar, sim, que nos ajudem no Rio de Janeiro, ou com equipamento, ou com agentes, para que nós possamos, na prática, livrar aquelas pessoas das comunidades. O governador Cláudio Castro destacou que o momento é de pressão, diante das críticas e opiniões que têm surgido após a operação, mas afirmou que, com sabedoria e maturidade, é possível enfrentar os desafios e avançar no combate ao crime. Faremos uma reunião posterior, mandando para os outros governos que queiram fazer parte. E a ideia desse consórcio é, nas nossas competências estaduais, que a gente possa dividir e somar. Dividir experiências, dividir soluções e somar, sobretudo, ajudas práticas. E o INSS formou na última semana um termo de compromisso com o banco BMG para corrigir práticas relacionadas à contratação de empréstimos consignados. O acordo prevê o ressarcimento de cobranças indevidas para mais de 100 mil beneficiários, além de mudanças nas formas de atendimento e contratação. De acordo com o INSS, mais de 7 milhões de reais serão abatidos diretamente nas faturas. O banco também terá 90 dias para ampliar o uso de videochamadas nas contratações e esclarecer dúvidas dos clientes sobre as condições dos contratos. O Instituto informou ainda que o objetivo é garantir o respeito às normas que regem o crédito consignado e proteger os direitos dos segurados. Outras medidas incluem o ajuste do limite de crédito, a suspensão da venda de seguros atrelados aos empréstimos e a proibição do compartilhamento de dados pessoais sem autorização. Além disso, o banco se comprometeu a adotar ações para reduzir o número de reclamações em seus canais de atendimento. O acordo tem validade por tempo indeterminado e o descumprimento das regras pode resultar em sanções ao banco. Muito importante agora para quem depende disso aqui, viu? Olha, o Ministério da Educação deu início no último sábado, dia 1º de novembro, o prazo de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A medida deve beneficiar cerca de 160 mil estudantes que têm parcelas em atraso de contratos firmados a partir de 2018. A nova edição de regularização das dívidas do FIES oferece melhores condições de pagamento para os estudantes, considerando que, segundo o Ministério da Educação, as dívidas somam cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A renegociação poderá ser feita de forma digital, pelo aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal, sem a necessidade de ir até uma agência. O novo modelo permite parcelar o saldo devedor em até 180 vezes, ou seja, 15 anos, com desconto de 100% em juros e multas. A parcela mínima será de R$ 200, exceto nos casos em que o valor total seja inferior, e o prazo para adesão vai até o dia 31 de dezembro de 2026. Poderão renegociar os estudantes que já concluíram o curso, estão na fase de pagamento e possuem atrasos superiores a 90 dias.
Tá aí. E você vai ver depois do intervalo que homem é preso por violência doméstica em Petrópolis. E olha, a vítima foi agredida durante toda a madrugada de quinta-feira e conseguiu pedir ajuda pela manhã. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Estamos de volta. E olha, a Justiça de Petrópolis determinou que a prefeitura seja citada em uma ação de cobrança movida por um condomínio no centro da cidade. O município é acusado de não pagar cotas condominais de um imóvel usado pela Secretaria de Esportes. O processo tramita na 4ª Vara Civil e trata do não pagamento de cotas condominiais movida pelo edifício Santa Carmen, que é endereço ocupado há anos pela Secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer. Segundo a petição apresentada pelo condomínio, o município estaria devendo mais de R$40 mil, valor que inclui juros, multa e honorários advocatícios. O total atribuído à causa, considerando cotas futuras, chega a R$69 mil. Em decisão do dia 27 de outubro, o juiz Jorge Luiz Martins determinou a citação do município para apresentar defesa no prazo legal. O magistrado decidiu não marcar audiência de conciliação, já que a prefeitura informou que não tem interesses em acordos desse tipo. Essa não é uma situação isolada. Nos últimos meses, outros imóveis usados pela prefeitura também se tornaram alvo de ações judiciais por falta de pagamento. Em alguns casos, como o do Conselho Tutelar e da Secretaria de Obras, as dívidas foram reconhecidas e parceladas após negociação entre as partes. Pois é, olha só, o Grupo Correio da Manhã questionou a prefeitura, que informou que até o momento não foi comunicado oficialmente pela Justiça a respeito do processo. Então, bora aguardar. Vamos passar agora para os casos de polícia? Vamos lá, vamos embora. Porque, olha só, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva na Estrada da Saudade, em Petrópolis. Isso aconteceu na manhã de sexta-feira. Além disso, ele possui 7 anotações criminais por homicídio, lesão corporal grave, coação contra a mulher, posse e uso de entorpecentes. Nossa, é muita coisa, hein? Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após informações de que o autor, que havia atentado contra a vida da companheira no dia anterior, encontrava-se na residência de sua mãe, na Estrada da Saudade, em Petrópolis. No local, a polícia encontrou o homem de 39 anos, bastante alterado. Durante a verificação, constatou-se que o acusado possui 7 anotações criminais, entre elas por homicídio, lesão corporal grave, coação contra a mulher, além de posse e uso de entorpecentes. De acordo com a polícia, ele havia ganhado liberdade no dia 28 de outubro. O homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi autuado por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva. E olha só, gente, e um homem de 55 anos foi preso em flagrante na quinta-feira, dia 30, por violência doméstica em Petrópolis. Olhem esse caso. A ação foi coordenada pelo delegado titular da 105ª Delegacia de Polícia ali do Retiro e também junto com o adjunto da unidade. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu por volta das 11 horas da manhã, no bairro Bela Vista, em Petrópolis, após levantamentos do setor de inteligência. O suspeito é acusado de agredir a companheira durante toda a madrugada de quinta-feira, com as agressões se estendendo até por volta das 9 horas da manhã. Nesse momento, a vítima conseguiu se livrar do autor e procurou ajuda na delegacia. Os policiais foram até o endereço indicado e efetuaram a prisão em flagrante. O homem não resistiu à abordagem e foi conduzido à presença da autoridade policial para as medidas legais cabíveis. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia e o suspeito responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça, combinados com a Lei Maria da Penha. A Polícia Civil reforça que a violência doméstica é crime e orienta as mulheres a denunciarem qualquer tipo de agressão. Pois é, pessoal. Agora olha só, vamos falar do imbróglio da BR-040, né? O novo valor do pedágio da BR-040, trecho ali Juiz de Fora, Rio, né? E Rio de Janeiro, Juiz de Fora, enfim, os 2 trechos, né? Subida e descida, né? Para o Rio, né? Passa a valer a partir do dia 4 de novembro, ou seja, amanhã, e vai impactar diretamente usuários das linhas da Viação Única Fácil. A previsão é de que o aumento de pouco mais de 4% nos valores da passagem. Então vai bater no bolso, vai doer um cadinho. Vamos conferir. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT,
autorizou no dia 22 de outubro um novo reajuste na tarifa básica nas 3 praças de pedágio da BR-040, que ligam Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. Os pedágios ficam localizados em Areal, Simão Pereira e Xerém. O novo valor de R$ 21 vai impactar não só os motoristas que utilizam o trecho da rodovia, mas também as empresas de transporte como a Única Fácil. A previsão é de um aumento de pouco mais de 4% nos valores da passagem. De acordo com o gerente da aviação, Luiz Antônio, o novo valor vai ter impacto no custo operacional da empresa, já que somente impostos totaliza 42% de taxas, com o ICMS, PIS e COFINS. É importante lembrar que a nova tarifa do pedágio é cerca de 45% maior do que o valor atual da tarifa, que custa R$ 14,50. Apesar das promessas de melhorias na rodovia, os petropolitanos não concordam com o aumento do valor do pedágio. Vou ficar brabo, né, cara? Pô, a gente que sobe e desce um pedágio de 21 e tal, de 14 para 21 e tal, é muita coisa. De acordo com o taxista Raul Luiz da Silva, o novo valor da tarifa do pedágio é caro, principalmente para quem trabalha com transporte. Muito caro, rapaz. É muito caro isso. Para quem trabalha no transporte, é muito caro isso. Não é não? E não tem uma segurança nas pistas. Pistas com buraco, muita falha. Isso é um perigo. Ele só sabe aumentar. Para o despachante André Demétrio, com o aumento dos valores do pedágio e da passagem dos transportes intermunicipais, o trabalhador corre o risco de perder o emprego. Complicado. Infelizmente fica complicado para o trabalhador, né? Porque a pessoa precisa se deslocar, precisa trabalhar e fica, como aumenta muito, pode ser que alguns trabalhadores percam até o emprego em decorrência disso, né? Segundo o motorista de caminhão Leonardo de Souza, se o aumento ocorrer para melhorar a qualidade das estradas, é compreensível. Ficar um pouquinho salgado, né? A gente sobe no dia a dia, podia ser mais em conta. Mas, se for para melhorar, é compreensível. Vamos ver se melhora, né? O empresário Geraldo Magela destacou que é importante que a prefeitura atue para que a realidade seja diferente e o preço da tarifa seja mais justo. Temos que passar por lá, não temos? Somos obrigados a pagar. Então, infelizmente, é a realidade. É a realidade. A prefeitura podia fazer alguma coisa, né? Ajudar, né? Colaborar, né? Sei lá, no incremento das solicitações, das reivindicações. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, e o deputado federal, Hugo Leal, acionaram o Tribunal de Contas da União, o TCU, pedindo a suspensão do aumento do pedágio da BR-040. A representação, apresentada em conjunto na quinta-feira, dia 30 de outubro, solicita que seja revogada a autorização dada pela NTT. Gente, um absurdo. A Roberta fez uma observação aqui perfeita, é quase um outro pedágio, porque vai de 14 uns quebradinhos, acho que 14,90, né? É, 50, 90, alguma coisa assim, para 21. É quase R$6 de aumento. Não, mais, né? Porque é R$6 de aumento, é isso mesmo, 14,50 para 21. Mais de R$6, na verdade, de aumento. É um absurdo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Gente, e para falar sobre isso, a gente chama agora o nosso repórter que está ao vivo na redação, o Jonathan Joras, que ele vai relembrar para nós, né, motoristas que passamos pela BR-040, que esse valor do pedágio, o novo valor do pedágio, começa a ser cobrado amanhã, não é isso, Jonathan? Bom dia. Bom dia, Jonathan. Oi, Jorge, oi, Roberto, um bom dia para vocês, um bom dia também para quem nos acompanha. Bom, exatamente isso que você falou, né? A partir de amanhã, esse novo valor da BR-040 passa a vigorar, né? R$21, né? A observação da Roberta realmente foi muito interessante, né? É quase que um outro pedágio, né? Então, é R$7 mais caro do que o valor atual. Só que o que chama a atenção é que no dia da assinatura da nova concessionária, no dia 2 de outubro, a Elovias, né, que vai assumir a BR-040, que contempla o trecho do Rio de Janeiro a Juiz de Fora, né? Então, pega aqui o pedágio de Xerém, aqui na descida, barra subida da serra, né? E vai até Simão Pereira, em Minas Gerais. Então, esses 3 pedágios aqui da BR-040 vão custar R$21. Só que, como eu estava falando, no dia da assinatura do contrato da Elovias, né, que venceu o leilão, né, aquele grande leilão que a NTT fez na época,
o ministro de Transporte, né, o Renan Filho, anunciou para a imprensa naquela ocasião, né, inclusive nós estivemos lá, que o pedágio custaria R$17, né? E numa deliberação da NTT do dia 24 de outubro, a NTT informou que custaria, na verdade, R$21. Então ficou essa situação 17, 21, enfim, então aí a gente entrou em contato com a Elovias, né, para questionar toda essa situação que tinha sido anunciado que seria 17, mas na verdade era R$21, e a Elovias falou que isso era uma autorização da própria NTT, né, e que tinha esse aumento por conta de algumas outras vantagens, né, e tem toda aquela questão do sem parar, enfim. Mas, e tem as promessas, né, em relação à realização das obras que estão há tanto tempo paradas, né, por exemplo, aquela obra do túnel, né, que é até difícil mensurar o tempo que aquela obra está parada, né. Inclusive, naquela ocasião, se eu não me engano, o ministro que anunciou que seria R$17, ele gravou um vídeo perto ali do túnel, mostrando a situação do túnel, enfim. É isso, a partir de amanhã passa a valer o valor de R$21 para quem for descer ou subir a serra, passar no pedágio ali de Xerém, né, que a gente chama como início da subida da serra, daqui de Petrópolis, e o trecho lá, aquele pedágio lá de Areal, e o pedágio de Simão Pereira, já em Minas Gerais. Volto com vocês aí. Pois é, Jonathan, a gente só está esquecendo porque a gente está falando muito de Rio de Janeiro, né? Subida e descida ao Rio. Agora, quem faz o trecho Petrópolis, Juiz de Fora toda semana é R$82 agora no bolso. Ida e volta. Não. Porque são 2 pedágios. São 2 pedágios, sim, ida e volta, 82. Imagina se você tem que... Vamos colocar toda semana a Juiz de Fora, né? R$82 de pedágio, fora a gasolina cara, né? Que a gente sabe que não tá... logo aqui, pertinho. Exatamente. Gente, é um absurdo. R$82. E você ia falar também de outro assunto, né, Jonathan? Jonathan, porque olha só, a Defesa Civil emitiu nesse domingo um alerta, né, um aviso para ocorrência de ventos moderados a fortes a partir da madrugada dessa segunda-feira em Petrópolis. E hoje a gente abriu o nosso jornal falando que realmente estava nublado o tempo, mas ventando muito, né? Exatamente, Jorge, Roberta. Tá ventando bastante, inclusive preferi ficar hoje aqui na redação porque inclusive da última vez, não sei se vocês se lembram, o equipamento quase voou ali na Rua do Imperador, eu falei, não, hoje que tá, ainda mais hoje que está com esse alerta de vento, eu preferi ficar aqui na redação, enfim. Mas a Defesa Civil emitiu esse alerta por quase 10 horas da noite, mas para ser mais exato, às 9h55 da noite de domingo, dia 2 de novembro, esse aviso que eles emitem por meio de SMS, né, que é possível que você, morador de Petrópolis, você pode cadastrar por meio do envio de mensagem de texto para o número 40199, você envia o seu CEP para esse número e você está cadastrado no sistema da Defesa Civil para você receber esses alertas. Enfim, é um alerta de vento da Defesa Civil, de ventos moderados a fortes a partir da madrugada de segunda-feira. Apesar de ter sido focado na madrugada, isso já reflete, pelo menos na manhã da segunda-feira, como vocês bem falaram no início do programa, falaram do vento e tal, e eu, vindo aqui para a redação, realmente estava ventando forte, inclusive eu preferi ficar aqui em cima, né, por questões do equipamento. Enfim, a Defesa Civil também alerta para que a população evite áreas abertas, fique longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos. Inclusive, recentemente, desses alertas de vento, eu estava na rua para fazer uma entrada ao vivo no Correio Petropolitano, primeira edição, e ao meu lado uma lixeira voou. Então, realmente, é perigoso, né? Aqui em Petrópolis tem muitas árvores, principalmente aqui no centro de Petrópolis, então é muito importante que a população fique atenta a toda essa questão. E já que estamos falando de vento, vamos à previsão do tempo.
Olá, começamos mais uma previsão do tempo. Hoje eu trago as informações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira. Mais uma semana começando e começando com possibilidade de chuva, viu? Em Nova Friburgo, há 94% de chance de chuva para este início de semana. O dia será de muitas nuvens no céu e pancadas de chuva forte à tarde e também pela noite. A temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 19 e máxima de 22 graus Celsius. Em Teresópolis também chove, principalmente na parte da tarde. A segunda-feira será de grande acúmulo de nuvens no céu e os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, os termômetros também marcam mínima de 19 e máxima de 24 graus Celsius e, assim como nos outros municípios, o dia será chuvoso. Em Paraíba do Sul, a temperatura se mantém alta e a chuva continua. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 28 graus e pode chover forte no período da tarde. E agora, para finalizar, em Três Rios, a segunda-feira será de chuva isolada a qualquer momento do dia e possibilidade de trovoadas à tarde. Os termômetros vão marcar mínima de 22 e a máxima podendo chegar a 29 graus Celsius. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, através do número 199. Contudo, aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pois é, pessoal, terminando a nossa edição por aqui, a gente já sabe como é que vai ficar o tempo para hoje, tudo direitinho, mas amanhã, 7h30 da manhã, a gente está aqui ao vivo, claro, trazendo muita informação para você, viu? Esperamos você. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.